Vamos lá. Assunto Vitinho, e eu já vou fazer disclaimers aqui. O primeiro disclaimer é: não adianta vocês insistirem, eu não vou falar de outros jornalistas, eu vou falar do que eu controlo. E o que eu controlo é o que é publicado no Diário do Peixe. E eu vou mostrar para vocês como foi feita a nossa apuração do Vitinho. Estou aqui, a gente tem um grupo de WhatsApp com todas as pessoas que fazem parte do Diário do Peixe. 3h04 da tarde ontem, a Laura Marcelo mandou uma mensagem assim: "Vitinho do Internacional está sendo contratado para chegar no Santos no meio do ano". 3h07, o Lucas respondeu: "Ele assinou um pré-contrato, vamos tentar", ele encaminhando mensagens, os 2. "Ele assinou um pré-contrato, vamos tentar forçar uma saída antes, o valor um pouco menor, mas ele já é garantido nosso". O Santos ofereceu um salário maior do que ele tem hoje, convenceu a assinar um pré-contrato para facilitar uma vinda por agora mesmo. Mesmo ele chegando, as negociações com o Michael continuam. Jogo de sábado mostrou que o time precisa de pontas. Isso são mensagens encaminhadas, pelo Lucas e pela Laura. Depois a Laura mandou assim: "Sim, luvas e salários altos". Aí eu mandei, falei assim: "Olha, vamos fazer, essa matéria é importante". Aí eles começaram a fazer a matéria, escreveram aqui, eu cadê que hora aqui? Deixa eu ver que hora aqui que 3h32 eu mandei mensagem para ele assim: "Lucas e Laura, editei a nota para tentar deixar um pouco mais clara, dá uma olhada lá, porque as informações, não estavam muito claras em relação a quando termina o contrato dele, esse tipo de coisa". Aí eles mudaram, eles olharam lá, a Laura mesmo mandou: "O contrato de empréstimo com o Inter termina dia 30/6, o contrato com o Dinamo de Kiev termina dia 30/6". O Lucas mandou: "O Inter quer compensação financeira para liberar antes do fim do empréstimo também, por ter sido vitrine". Aí pá, a gente publicou a matéria. A gente publicou a matéria repercutiu muito, tanto aqui no nosso site, como em outros veículos, em outros canais de YouTube, se repercutiu, também, no em Porto Alegre, né, e daí em Porto Alegre todo mundo foi para cima do Inter e o Inter: "Olha, não estou sabendo de nada disso". O que que aconteceu? No final da tarde o Inter foi para cima do Vitinho, ba pá, vou depois falar disso, depois eu volto nisso, eu vou só continuar da nossa apuração, do que aconteceu. Deixa eu achar aqui, ó, que horas foi. Isso foi publicado por volta de 3h30 da tarde. Deixa eu achar aqui nossas mensagens. Pá, 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 pá. É, 8h30 o Lucas mandou um áudio no nosso grupo dizendo que pessoas importantes do Santos, 2, participaram de uma ligação telefônica com ele. Eu vou preservar os nomes aqui. Não deveria, mas vou preservar os nomes aqui. E disseram que a matéria tinha prejudicado a negociação, que o Inter estava pressionando, o Vitinho, que a negociação agora podia, não acontecer mais, que quando é assim é para o Lucas falar com o Santos, pra não atrapalhar, porque eles querem ter eles reconhecem o Diário como um veículo importante, querem ter o Diário próximo. Falaram: "Olha, a gente ainda acha que pode vir, mas se não vier mais, por paciência, não era a nossa prioridade", né, blá, 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 ficaram nessa conversa com o Lucas mandou mensagem 8h38 no nosso grupo de WhatsApp. Então, assim, esse foi os bastidores da nossa apuração. Basicamente, traduzindo para vocês, o que que aconteceu? O Santos deu internamente e assim, é bom deixar claro que Laura e Lucas, as apurações são com fontes diferentes, não são com a mesma fonte. Neste caso específico, o Lucas está apurando com o Santos e a Laura está apurando, com o lado do jogador. Então, se as 2 coisas casaram, não eu vi que tem gente falando assim: "Ah, vocês não viram o lado do jogador". Não, o lado do jogador a gente viu, o lado do jogador deu a situação como certa, usaram o termo assinado. Todos os 2 lados aqui que a nossa equipe ouviu, eles usaram o termo assinado. Então, o que aconteceu? Era isso, o Santos saiu a matéria, repercutiu até inesperadamente, né. É curioso, porque a gente vê aqui a torcida do Santos
reclamando da contratação do Vitinho, mas parece que teve um movimento no Inter dizendo que era um absurdo o Inter perder o Vitinho, que já estava lá, tal, não sei o quê. E como hoje 100% das diretorias de clubes de futebol são influenciadas por redes sociais, eles ficaram: "Pô, vamos tentar resolver isso aqui". Chamaram o Vitinho, deram uma dura nele, o menino muitas vezes, né, na hora foi pego de surpresa, nem tinha muita orientação ali, hã falou que não assinou com pré-contrato, não sei o quê, e tal, porque, assim, ele assinou um pré-contrato, né, segundo a nossa informação, o Santos disse que não assinou, embora tenha dito para todo mundo que tinha acertado já, e ele tem, na teoria, de cumprir um contrato até o dia 30/6. Como a gente colocou aqui, como eu falei no começo, o Santos usou uma estratégia que foi uma estratégia que o Rueda usou contra o Di com o Diego Pituca e não deu certo. Vocês lembram que quando o Santos, foi trazer de volta agora o Diego Pituca, o Santos anunciou que tinha assinado um pré-contrato no meio do ano, né, e o contrato dele terminaria no final do ano, e o Santos falou: "Olha, assinamos o pré-contrato", e o Santos estava trabalhando achando que, tendo assinado um pré-contrato com, o Pituca, o time lá do Japão ia aceitar um valor menor para liberar o Pituca antes da hora. E aconteceu que o time lá do Japão não liberou. Era mais ou menos a estratégia que o Santos queria: assina um pré-contrato e tenta convencer o Inter a liberar o jogador antes da hora, já que ele vai no segundo semestre, ele não vai defender o Inter. Se o Santos não assinou o pré-contrato, é um problema do Santos, porque o Santos deu a negociação como fechada. Santos e representantes do jogador deram a negociação como fechada. Saiu não só no diário, saiu em outros veículos também, que eu não vou ficar citando, mas mais de um, veículos grandes. Eles deram a negociação como fechada. O Santos tem um acordo com o Vitinho. Se não assinou o pré-contrato, é um problema do Santos para resolver, não é um problema do diário. Se eles deram: "Ah, tá fechado", mas não assinou o negócio, não é nosso problema. Pra gente falar que estava assinado, mas se de fato não estava assinado, o Santos que tem que justificar. Por isso que daí a gente viu uma entrevista do Alexandre Matos para o Alexandre para o Lucas Musetti, dizendo que: "Ah, não, não era o nosso plano A, a gente não avançou". Não é verdade, não é verdade que não avançaram. Agora, é tudo uma questão de estratégia. Repercutiu muito mal, né, essa história. Seria o Santos, na verdade, tinha dado um chapéu no Inter, porque o Inter não esperava perder o Vitinho. O Santos deu um chapéu, literalmente, porque o Santos comemorou um chapéu, como foi o chapéu que o Alexandre Matos deu na questão do Dudu. O Santos deu um chapéu no Inter. Aí, se o chapéu não tinha colocado na cabeça, é um problema do Santos. O Inter foi lá e fez a dele para tentar pressionar. Agora, que teve que falar que não teve nada, isso é mentira. Hã, e outras coisas. E falar que não era prioridade, se vocês vou dar exemplos recentes agora e depois eu vou buscar um exemplo meu lá de trás, que muita gente aqui não era nem nascida. Eh, o Gabigol, vocês lembram que quando no dia que o Gabigol, ele vai no Podpah, ele fala: "Não, eu vou me apresentar ao Cruzeiro normalmente, não tem nada com o Santos". Nesse mesmo dia, o Marcelo Teixeira dá uma entrevista pra ESPN e ele fala: "Não, não é assim, o Gabigol era a nossa prioridade o ano passado, né, esse ano não é mais a nossa prioridade". Mais ou menos o que o Alexandre Matos está dizendo agora, que o Vitinho não é a prioridade. Por quê? Porque precisa o primeiro ponto precisa a poeira sentar, né, depois de tudo que aconteceu ontem. Primeiro a poeira precisa sentar, e depois vai continuar a negociação. Respondendo objetivamente, né, tá aqui ó, deu chapéu, mas não completou. Se ele vem ou não vem. Para mim, a grande questão é, o salário que o Santos ofereceu para ele é maior. A proposta financeira que o Santos ofereceu para ele é maior. O Inter vai chegar nas condições que o Santos ofereceu?
Não acha que o Inter vai conseguir ficar com o Vitinho porque tem pré-contrato, porque ele tá lá, porque colocou ele numa salinha e pressionou. O Inter vai ficar com o Vitinho se chegar lá e cobrir a proposta, que o Santos fez para o Vitinho, senão ele vai vir para o Santos. É basicamente isso. Ah, e daí a questão só é: tem pré-contrato assinado? O que vai responder vai ser no final da janela, hã, se por acaso ele quebrar esse pré-contrato, tem multa. Todo pré-contrato tem multa, até lá. Você não é obrigado a cumprir um pré-contrato que você assina, mas todo pré-contrato tem uma multa. Você não quer cumprir, paga o valor da multa. A gente vai saber isso lá para frente, a não ser que depois que a poeira assentar, exista um acordo ali entre os clubes. Mas a informação é: o Santos deu o acordo como certo. O Santos comemorou um chapéu no Internacional para ficar com o Vitinho. Os empresários dele deram um acordo como certo. Os 2 lados deram tudo como certo e usaram pra gente a palavra "assinou um pré-contrato". Agora a gente vai tentar entender, cabe na FIFA? Depende, se tem o pré-contrato assinado, e o pré-contrato não é cumprido, aí sim você pode acionar a FIFA. O processo todo é esse. Então, claramente, o Santos deu o acordo como certo, hã, o os empresários do jogador deram um acordo como certo, e depois que saiu a matéria e deu uma repercussão, o Inter foi atrás, hã, o Lucas está até me mandando tá vendo mensagem, até me mandando detalhes do salário que o Santos ofereceu, eu não vou entrar nessa questão de salário, Lucas, não acho que é o caso, mas assim, o que a gente pode dizer é que o salário que o Santos ofereceu para o Vitinho é muito maior do que o Inter ofereceu. O Santos fechou, comemorou, anunciou internamente que tinha feito acordo assinado pré-contrato com o Vitinho, os empresários dele a mesma coisa, a repercussão foi ruim, o Inter tentou pressionar o menino meio que acuado falou que não assinou nada. Imagina, o menino tá chegando para treinar, chegou o executivo do Inter, coloca ele numa sala e fala interrogatório: "E aí, assinou ou não assinou? Pô, queremos você aqui".